Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Bom, então, estamos na nossa última aula do curso A Vida Interior, né? Que foi uma graça, foi uma bênção ter estado com você. Com o meu mate querido aqui. E nessa última aula nós vamos falar um pouquinho sobre a contemplação, né? Lembrando que é importante, se você é o curioso que está aqui na sétima aula, é importante que você assista as outras aulas para entender toda a ordem lógica da coisa, né? A coisa tem início, meio e fim. E não é um fim que vai acabar para sempre. No finalzinho eu vou explicar depois os planos futuros em relação a este curso, né, que vai ficar aqui disponibilizado no nosso canal no YouTube e futuramente no nosso site. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre a contemplação. Partindo do pressuposto da aula passada, nós tratamos sobre meditação e súplica, né? Então eu espero que aí de terça passada até essa terça agora, você que está me assistindo aí, por favor, que você tenha tomado um pouquinho de vergonha na cara e tenha feito aquilo que foi proposto, tá? Mas, de fato, o que é a contemplação? Primeiro vamos ver o que é contemplação, segundo Hugo de São Vítor no seu opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Lembrando que sobre o opúsculo, se você quiser disponibilizado, eu posso disponibilizar para você por e-mail. Eu quero falar também uma coisa importante, tá? Eu não encontrei ainda um PDF para baixar, mas eu vou encontrar, né, para enviar para quem quiser as meditações, tá? Se eu não encontrar esse livro em PDF para baixar, eu vou escrever pelo menos as meditações à mão e envio para quem me pedir nesse curso, tá? Você que está assistindo o curso, está na sétima aula, então só para você que foi até a sétima aula, vou dar essa colher de chá. Né? Vai demorar aí umas 3, 4 semanas, porque eu estou terminando meu TCC projeto, então tenham piedade e misericórdia de mim, mas eu vou escrever e vou enviar. Até lá você me chama no Facebook, eu mando umas fotos só, e não vai estar digitadinho certinho, tá? Enfim, brevemente, o que é contemplação? A contemplação é uma visão livre e perspicaz da alma de coisas amplamente esparsas. Como assim? Bom, para nós entender bem a contemplação, nós temos que entender bem a meditação. Lembrando que a meditação é o quê? É um assíduo sagaz reconduzir do pensamento em que nos esforçamos por explicar algo obscuro ou procuramos penetrar no que é oculto. Show de bola, beleza. Agora, a contemplação é uma visão livre e perspicaz da alma de coisas amplamente esparsas, ou seja, a meditação é um recorte, a contemplação é um esparramar, é uma abertura. A meditação, ela penetra aquilo que está obscuro. A contemplação, ela ilumina tudo. Ela é uma visão geral. É como aquela foto panorâmica, sabe? Tem a foto que tu pode pegar aqui, né, os fotógrafos e tal, aproxima bem e tal, e tu vê ali a carinha dele. Agora tem aquelas panorâmicas, tu vai abrindo tudo, né, e vê tudo. Contemplação é isso. Mas mais, por exemplo, o próprio Hugo vai continuar. Entre a meditação e a contemplação, o que parece ser relevante é que a meditação é sempre das coisas ocultas da nossa inteligência. A contemplação, porém, é de coisas que, segundo a sua natureza ou segundo a nossa capacidade, são manifestas. Ou seja, a contemplação vai contemplar aquilo que a gente já sabe, que já está manifesto a nós. A meditação não. A meditação vai achar coisas novas. E que a meditação sempre se ocupa em buscar alguma coisa única, enquanto que a contemplação se estende à compreensão de muitas ou também de todas as coisas. A meditação é, portanto, um certo vagar curioso da mente, um investigar sagaz do obscuro, um desatar do que é intricado. A contemplação é aquela vivacidade da inteligência que, possuindo todas as coisas, as abarca em uma visão plenamente manifesta. E isso de tal maneira que aquilo que a meditação busca, a contemplação possui.
Então, por exemplo, um exemplo crasso, simples, fácil. Eu quero ver o cenário de fundo do curso A Vida Interior. Ah, beleza. Só que eu não estou vendo nada. Estou vendo só um feixe de luz. Então, só estou vendo Nossa Senhora. Mas está meio escuro. Aí tu vai iluminando. Aí tu vê Nossa Senhora. Aí tu vai iluminando, tu vê um livro. Aí tu vai iluminando, tu vê a Santa Teresa. Tu vai iluminando, tu vê a vela, vê a Santa Teresinha. Vê o chimarrão do Papa. E vê a água. E vê a Bíblia. E vê o banner, a nova evangelização. E vê a cadeira, e vê a mesa. Tu vai meditando cada uma dessas coisas. Quando tu já sabe que cada uma delas tu contemplou. Tá me vendo aqui. Tá contemplando o cenário do curso. Ou seja, está possuindo aquilo que a meditação estava buscando. Há, porém, 2 gêneros de contemplação. Um deles, que é o primeiro, que pertence aos principiantes, consiste na consideração das criaturas. Ou seja, eu vou pensar, o que é um cachorro? O que é um gato? O que é uma árvore? O que é, na parábola de Jesus, o que é um porco? O que é lavagem de porco? O que é uma cruz, uma madeira, né? O que é uma mãe? O que é uma pessoa? São tudo criaturas. O outro, que é o último, que pertence aos perfeitos, consiste na contemplação do Criador. Ou seja, o que é Deus. Ah, mas Júnior, não tem como saber o que é Deus. É óbvio que não tem. A contemplação perfeita vai ser dada no céu. Mas o fim último, nós vamos falar do fim último da vida humana, é a contemplação. O fim último da nossa vida qual é? É ir para o céu. Ora, bosta, todo mundo vai morrer. Uma coisa que me deixa bravo é as pessoas que vivem pensando que não vão morrer. Tipo, pessoa burra, ou muito burra igual se enganar. Assim. É uma idiota, né? Porque não faz sentido nenhum essa vida sem pensar na morte. Tá? Agora, a nossa vida ela é voltada para o céu. O céu é a contemplação plena. É quando a gente vai ter o contato da visão beatífica. Nós vamos ver a Deus. Nós vamos contemplar a Deus naquilo que Ele é em essência, naquilo que Ele é. Nós vamos ter a visão beatífica. E quando a gente vê a Deus, nós vamos ter tudo. É sempre. Tudo. Porque Deus é tudo. Bom, a contemplação para os perfeitos é contemplar o Criador naquilo que se sabe. Quanto mais tu vai meditando sobre o Criador, mais a tua contemplação vai ser mais profunda. Quanto mais tu vai meditando, vai pedindo a graça, porque tu meditou sobre Deus, tu meditou sobre a misericórdia de Deus, então tu pede a misericórdia de Deus. Porque Deus é assim. Deus ele faz tu entender conforme tu vai vivendo as coisas. Então, tu quer entender a misericórdia de Deus? Vive a misericórdia de Deus. Tu quer entender a justiça de Deus? Vive a justiça de Deus. Tu quer entender o amor de Deus? Vive o amor de Deus. Tu quer entender a salvação? Vive a salvação, vive o perdão, vive os atributos de Deus. Vive em Deus. E aí você vai entendendo o que é Deus. Meditou o que é, suplicou, viveu, vai contemplando. E assim vai contemplando cada vez mais. Bom, no livro dos Provérbios, Salomão principiou como que meditando. No Eclesiastes, elevou-se ao primeiro grau da contemplação. Finalmente, no Cântico dos Cânticos, transportou-se ao Supremo. Por isso que todos falam que o Cântico dos Cânticos é o livro mais profundo da Bíblia, né, da Sagrada Escritura, que é o livro que São João da Cruz mergulhou enquanto estava preso. Para que, portanto, possamos distinguir essas 3 coisas pelos seus próprios nomes, diremos que a primeira é meditação, a segunda, especulação, e a terceira, contemplação. Na meditação, a perturbação das paixões carnais surgindo importunamente obscurece a mente inflamada por uma piedosa devoção. Lembrando o conceito de devoção que a gente falou na aula passada. Assista. Na especulação, a novidade da insólita visão alevanta a admiração. Ou seja, a meditação ainda está muito atrapalhada. Quando está especulando alguma coisa, já te levanta. Ó, que beleza isso aqui é misericórdia. Na contemplação, o gosto de uma extraordinária doçura a transforma toda em alegria e contentamento. Ou seja, não está mais especulando, tu está saboreando, tu está recebendo a doçura e aquilo está te transformando, está gerando alegria em ti. É a palavra que foi meditada, que foi pensada e que está fazendo efeito na minha vida.
E aqui não só a palavra Bíblia, mas a palavra verbo, o Cristo vivo, o Logos eterno, sendo vida dentro de nós. É uma coisa profundíssima, é uma coisa, nossa, que nós não conseguimos tocar. Portanto, na meditação temos solicitude, na especulação, admiração, e na contemplação, doçura. A gente contempla aquilo que muitos santos vão falar que é o doce hóspede da alma. Deus está aqui. A Santa Teresa fala que essa vida é uma péssima noite mal dormida numa péssima pousada, né? Só que, na verdade, a pousada da nossa vida tem um hóspede especial, o doce hóspede da alma, e a doçura de Deus. A verdade de Deus se alcança pela contemplação. Aqui eu quero fazer um espaço que é o seguinte, tá? Esse livro chamado Educação segundo a Filosofia Perene vai trazer um trecho sobre o que é o fim último do homem. E é a síntese de Santo Tomás sobre o fim último do homem. Tá? Você que nunca teve contato com Santo Tomás vai ter agora. Tá? É muito melhor do que as pessoas dizem que é. Vocês vão ver. Na Suma contra os Gentios, Suma contra Gentiles, Santo Tomás apresenta uma breve síntese dessa argumentação, exposta no Comentário à Ética. O que ele estava expondo no Comentário à Ética? Tá? Só para você entender também. Burro eu, né? Ele está falando que a felicidade plena, a felicidade do homem, não pode ser deleitação corporal, comer, beber, fazer sexo, ter prazer, enfim. Nisso não consiste felicidade, porque passa rápido. Não é a riqueza, porque não está nos bens materiais. Não é a operação da arte, né? E a arte aqui a gente pode falar das artes liberais, né? Gramática, a retórica, as matemáticas, enfim, né? A arte em si, a música. Não é isso a felicidade. Não é a operação das virtudes morais. Tá? Ou seja, virtudes morais, lembra aquelas virtudes que eu falei, né? Tu é justo, tu é temperante, tu é prudente e tal. Nisso, não está nisso a felicidade. A felicidade consiste na sabedoria. Como se chega à sabedoria? Através das Sagradas Escrituras, da Eucaristia e da vida de oração pessoal. É uma vida de muita oração, muito estudo e muita missão. Muito trabalho. Tá? Isso não pode ser. Então o que é? São Tomás vai falar na Suma contra os Gentios. O que é? Se a felicidade última do homem não consiste nas coisas exteriores, que são ditas bens da fortuna, nem dos bens do corpo, nem dos bens da alma, quanto à parte sensitiva, nem quanto à parte intelectiva, segundo os atos das virtudes morais, nem segundo os atos das virtudes intelectuais que dizem respeito às ações, como as artes e a prudência, conclui-se que a felicidade última do homem esteja na contemplação da verdade. Nisso está a felicidade última do homem, contemplar a verdade. Quem é a verdade é Cristo, né? Ele falou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a única operação do homem que é própria apenas de si e que não é comum a nenhum outro. Esta não se ordena a mais nenhuma outra como a um fim, ou seja, depois de contemplar a verdade não tem mais o que fazer. Eu contemplou a verdade, chegou no fim. Pois a contemplação da verdade é buscada por causa de si mesmo. Toda a nossa vida é voltada para contemplar e conhecer a verdade. Então eu namoro para contemplar a verdade. Eu caso para contemplar a verdade. Eu sou celibatário para contemplar a verdade. Eu separo para contemplar a verdade. Eu faço isso para contemplar... Eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou humilde, eu sou... Tudo sempre voltado para o fim último. Para essa operação, o homem é suficiente em grau máximo para si próprio na medida em que para ela pouco necessita do auxílio externo. Ou seja, é o maior grau da vida humana. Contemplar a verdade. Contemplar a sabedoria. A esta operação, todas as demais operações humanas parecem se ordenar como a um fim. Está tudo ordenado para isso. A perfeição da contemplação requer-se a incolumidade do corpo, a qual, por sua vez, se ordenam todas as coisas artificiais que são necessárias à vida. Requer-se também o repouso das perturbações das paixões, ao qual se chega pelas virtudes morais e pela prudência, assim como também o repouso das paixões exteriores, ao qual se ordena todo o regime da vida civil, de tal modo que, se considerados retamente, todos os ofícios humanos parecem servir à contemplação da verdade. O que ele está dizendo? Tudo que a gente tratou no curso antes de chegar na oração mental, tudo isso que eu ordenei para você direitinho, está ordenado para chegar onde a gente está chegando agora. Meditação, súplica, contemplação. Vida de comunhão com Deus.
Essa contemplação da verdade, demais, não pode ser a contemplação que se dá pelas ciências, que dizem respeito às coisas inferiores, pois a felicidade deve consistir na operação da inteligência que diz respeito às mais nobres entre todas as coisas inteligíveis. A felicidade última do homem só pode consistir, portanto, na contemplação da sabedoria. Por isso que os santos vão dizer que Cristo é a sabedoria encarnada. É o logos do mundo. É o princípio ordenador, é o fim último de todas as coisas. É a verdade. Querem ter um exemplo do que é contemplação? Esse é o grande diferencial desse apóstolo São João. Olha o que São João está falando no início da primeira epístola dele. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se. Nós a vimos e dela vos damos testemunho, e vos anunciamos essa vida eterna, que estava voltada para o Pai que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, para que sejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isso vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ou seja, o próprio São João vai dizer no seu Evangelho que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que a palavra era a vida e a vida estava em Deus e a vida era Deus. Ou seja, Cristo disse que nós devemos amar uns aos outros para que o amor dele esteja em nós e ele esteja em nós, assim a nossa alegria seja plena. Ou seja, se eu viver tudo isso que a gente está falando nesse curso, até aqui, já vai ser o suficiente. Aqui a gente chega na segunda morada, talvez terceira no máximo, né? Se eu viver isso, aí eu vou chegar na contemplação da verdade. Vou estar pronto para ir para o céu. É um trabalho de uma vida inteira? É um trabalho que você vai chegar aqui, onde nós chegamos no curso, vai querer mais? Claro que vai querer mais. Mas se nós chegarmos até aqui, é uma vida contemplativa, o que as irmãs fazem no Carmelo? As irmãs vivem isso de uma maneira ainda mais fulminante, né? Minha irmã está lá no Carmelo vivendo isso, uma vida contemplativa. Por que a gente fala que o Carmelo é o coração, é o pulmão da igreja, o coração da igreja? Porque lá elas estão experimentando a verdade, estão vivendo a verdade. E a oração delas impulsiona, traz ar limpo para o mundo inteiro que está poluído, que está acabado. Não é aquela poluição que enche o saco dos ambientalistas. É a poluição espiritual. Poluição espiritual, irmão. Tá tudo contaminado. Tá todo mundo caindo para o inferno, para o purgatório, poucos estão indo para o céu, poucos estão se salvando, e ninguém faz nada para mexer. Esse curso aqui é alguma coisa para que tenha uma resposta, porque os padres não falam, muitos deles não sabem falar, mas porque ninguém fala, os leigos se omitem, e, enfim. Eu conheci muita coisa pelo Padre Paulo, sim, pelo Padre Paulo, tem um curso do Padre Paulo sobre o caminho de perfeição, que trabalha muita coisa assim, de outra maneira também, trabalha. Mas são poucos os padres que falam isso, são poucos os bispos que falam isso, são poucas pessoas no mundo que falam disso. E é preciso que a gente divulgue isso, entende? Essa vida contemplativa. Ah, mas eu sou leigo, eu não vou conseguir viver uma vida contemplativa e tal, não sei o quê. Tá, vai explicar São Luís e Santa Zélia. Acabaram de ser canonizados. E aí? Quantos casais que eram santos, o homem e a mulher, não foram canonizados juntos, mas eram santos separados? Que viveram casados e foram santos. A mãe de Santo Agostinho, santa. Os doutoras da igreja, os doutores da igreja. Quantos? Santa Teresinha, por que ela é padroeira das missões universal? Tem uma tossidinha aí, cara, tô tendo um vídeo aí, show de bola. Por que é padroeira das missões universal? Como uma mulher dentro de um convento vai ser padroeira das missões? Não tem como explicar, exceto o amor e a vida contemplativa vivida em extremidade. Nela foi a pequena via, nas pequenas coisas. Ela vivia cada coisa pequena com um amor total. Ora, é assim que nós devemos rezar. Contemplar a verdade. E é assim que nós devemos fazer. Aqui, eu queria falar, antes de nós encerrar os avisos finais e tal do curso,
algumas coisas que São Pedro de Alcântara avisa no livrinho dele, no final do livro, bem no finalzinho. Quando ele fala da contemplação, né? Ele diz, a contemplação é para um outro livro e tal, não é aqui. São Pedro de Alcântara vai falar alguns conselhos, 8 conselhos. Primeiro deles, familiaridade, ou seja, você chegar a Deus na oração como família. O filho chega para o pai. Não desejar consolações, o que isso quer dizer? Tem que estar sempre arrepiado para rezar. Tem que estar sempre chorando. Não. Santa Teresa, inclusive, vai falar no Caminho de Perfeição, olha, monjas, por favor, não sejam monjas choronas, né? Um pouquinho mais viril. Santa Teresa é uma mulher forte, viril, né? Mas ela está dizendo assim, ó, olha, para de que o tempo todo, ai, Deus fala comigo, o tempo todo, Deus não vai pegar no colo quem já sabe caminhar. Cresce, amadurece. Né? A vida de oração não é só tu deleitar. Não, tem santo que nunca teve consolação a vida inteira, teve uma só. Hoje, eu estava meditando sobre isso. Nós estávamos adorando a Eucaristia e Deus falou assim para mim, eu só preciso de uma chance. Eu senti Deus falando isso para mim. Uma chance só é o que eu preciso. Só uma chance. Eu comecei a pensar, só uma chance, Jesus? E eu comecei a me lembrar do meu testemunho de vida. Daquilo que eu vivi. Foi um retiro que eu fui. De um dia. Carnaval de 2011. Só precisou daquele dia para Deus mudar minha vida para sempre. Uma chance só Deus teve. E Deus aproveita uma chance que nos dá. Aquele dia já poderia servir para o resto da minha vida. Deus me deu milhares e milhares de consolações, está me dando todo dia, até hoje. Mas aquela já é o suficiente. Pelo que Deus fez ali comigo, pelo que Ele fez, me transformou, né? Eu sempre canto para todo mundo, em todo lugar que eu vou pregar, eu digo que a minha música é aquela música do Valmir, né? Conheci um mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor, onde a paz pudesse ser a verdade para eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. De fato foi isso aí. Uma vez só. Conhecer o mistério da redenção de Cristo. Só uma vez. Terceira coisa. Manter segredo. Ou seja, a tua intimidade com Deus é intimidade com Deus. Tu não sai falando para os outros como tu fala com a tua namorada, como tu fala com a tua esposa, como tu fala com o teu melhor amigo. Intimidade é intimidade. Tem coisas que tem que revelar só pro diretor e olhe lá. Tem coisas que nem tua esposa tem que saber que tem com Deus. São Francisco de Assis falava, ai daquele que não tem segredos com seu Deus. Quarto ponto, humildade. A gente já falou milhares de vezes, mas sempre convém lembrar. Quinto ponto, recolhimento. O que eu estou dizendo aqui? Não é oração de recolhimento. Estou falando recolhimento assim, eu estou no meu trabalho, está uma loucura. Não, esqueci de Deus, estou nervoso, tem aquele prazo de entregar aquele trabalho, TCC. Não consigo rezar hoje, daqui a pouco para. 5 minutinhos só para. Vai na presença do Senhor, te recolhe. Te coloca na presença de Deus. Vai ajudar depois para você ir para a oração mental com mais paz no seu coração. Moderação, né? E dos extremos. Ou seja, não rezar nem demais, ao invés de deixar de cumprir as obrigações para estar rezando o tempo todo. Não adianta você estar rezando lá na sua casa e o seu dever é lavar a louça. A sua mãe, se não lava a louça, você está rezando lá, vai chegar, vai quebrar o pau contigo e tal, vai ser óbvio. Tua esposa só pediu uma coisa para ti, Magrão, só tua esposa. Só pediu para que tu secasse a louça, só isso. Ela faz todo o resto na casa para ti. E aí tu não secou, ela vai chegar, estava rezando, contemplando a Deus. Não, cumpre tua obrigação. Mas também não fica só fazendo coisa igual a Marta, né? Jesus fala, Marta, Marta, né? Maria escolheu uma só coisa e só essa já seria necessária. Santa Teresa vai falar que na 7ª morada Marta e Maria andam juntas. Porque as orações sempre tendem para as obras. Né? Porque obras quer o Senhor. Então, essa moderação.
Rezar. Sempre rezar. Apenas rezar. Não tem mistério. Tem que fazer um método e tal. Tem os métodos para ajudar, mas só reza. Rezar é rezar, não tem muita coisa. E 8º ponto, abrir-se sempre mais. Ou seja, querer mais de Deus, querer contemplar mais de Deus, querer adentrar mais no mistério, querer entrar mais dentro das chagas dele. E mais profundamente na vida de Jesus, conhecer a vida de Jesus. Aqui eu quero deixar uma preciosidade para você. Está lá em cima, não vai dar para pegar. Mas a trilogia do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, sobre a vida de Jesus. Pegue, leia, descubra a vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora. Vamos atrás. É isso que Deus quer de nós. E que tudo isso não seja só um curso, não seja só aulas que vão ficar só na teoria, mas que seja prática. Né? Que seja obra. Que a nossa vida tenha obras. Santa Teresa fundou, se eu não me engano, são 16 conventos. 16 conventos. Uma monja contemplativa. Quantos grupos de oração, pastoral, sei lá o que você participa e você já fundou? Já espalhou? A gente não faz nada direito. Né? E uma monja lá dentro fez tanto. A média dela era mais menos de um ano, sempre tinha um. Um ano e um mês, praticamente. Média. Cada um ano e um mês ela estava abrindo um convento novo, vamos dizer assim. Imagina. Então, que sejam as práticas interiores, que sejam práticas espirituais interiores. A vida interior tem que ser vivida, senão vai ser o curso A Morte Interior, que vai morrer aqui, entende? Não é a morte interior. A morte interior é o inferno. Tem que viver, buscar viver o céu aqui na Terra. Não vamos conseguir fazer tudo aqui na Terra? Não. Mas vivendo sempre, né, como diz alguns santos, com os pés nesse mundo, o coração ao alto e a mente para Deus. Sempre pensando em Deus. Então vamos ser fiel. Quer olhar de novo as 7 aulas? Olha. Quer lembrar de alguma coisa? Quer mandar pergunta? Manda pergunta, não tem problema nenhum. A gente está aqui para servir mesmo. Dei o meu melhor de mim. Podia ter dado mais? Podia ter sido melhor? Podia. Mas a ideia depois é aprimorar o curso, né? Quando a gente lançar nosso site, a gente está vendo aí a viabilidade para lançar um site bom, porrada, assim, decente, poderoso. Lançar o blog, eles vão migrar o blog para lá, né? Enquanto isso está só o blog ali para você ler os textos. Quando a gente terminar esse site, aí eu vou querer lançar alguns cursos meus, não só meus também. O Edmilson já tem um curso praticamente pronto sobre história da igreja antiga, tem outro curso praticamente pronto sobre história da RCC no Brasil. O Padre Ricardo falou que ia fazer um curso lá para nós também, vamos ver com o Padre Ricardo se ele faz. Eu tenho ideia de trabalhar os novíssimos, né? Morte, Juízo, Inferno e Paraíso num curso. Eu tenho ideia, por exemplo, de trabalhar algumas coisas culturais, como Chesterton, né? Dar um curso sobre o pensamento chestertoniano e, enfim, outras coisas. Enfim, são muitas coisas que eu tenho desejo no coração de trabalhar, e uma delas, principal, que vai motivar, é continuar esse curso da vida interior, trabalhando aí mais Santa Teresa em profundidade, né? Adentrando na espiritualidade teresiana, e aí quem sabe São João da Cruz também, né? Eu estou terminando Santa Teresa para poder chegar em São João da Cruz. Mas a ideia é aprofundar, dar uma continuidade para isso. E também depende que a minha vida eu consiga viver isso de uma maneira mais intensa, né? Então, vai fazer muita diferença isso também. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer de coração a todos que viram o curso, todos que vão assistir ainda, né? Agradecer a Deus, a meus pais, minha namorada, por me apoiarem, os amigos da Nova Evangelização. Agradecer a esse casal que esteve aqui fiel nessas 7 aulas, o Bruno e a Fábio. Muito obrigado, de coração. Agradecer a Deus e a Virgem Maria por esse apostolado, pedir para que você reze por nós, né? A gente não está fazendo nada comparado ao que Deus nos dá, comparado ao que pode ser feito. A gente não quer ser referência de ninguém, a gente só quer espalhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque, de fato, a coisa está caótica, o mundo está se perdendo, as pessoas estão se perdendo. E essa é a intenção do curso. Renovar o interior do homem, para que o homem possa ser um evangelizador. Então, aguardem as novidades e vamos entregar tudo à Santíssima Virgem Maria, para que ela nos abençoe, para que ela nos proteja, para que ela nos ajude nessa caminhada. Em todos os momentos de quedas, nos momentos de dificuldade,
nós vamos viver de infidelidade, talvez, ela que é a Virgem fiel e que é Mãe de Misericórdia, ela possa nos auxiliar nessa luta, que é viver a vida interior, para que a vida interior sobreponha a nossa vida exterior e para que os nossos atos sejam frutos do amor que preenche o nosso coração. Pedir para Nossa Senhora abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, para que essa Senhora acompanhe cada um de nós. Ela que é mediadora de todas as graças, ela que é esposa do Espírito, filha bem amada do Pai e mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Que ela rogue por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Nossa Senhora, sede da sabedoria, Rogai por nós. que busquemos contemplar a verdade, que é a sabedoria, que é o Cristo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.